você esteja bem. Voltei para te ajudar com redação, você já sabe. E hoje nós vamos falar sobre os níveis de correção da competência 1. Só que infelizmente eu vou ter que falar isso aqui. Ao longo dos últimos vídeos eu vim abordando como que a competência 1 olha para cada um dos seus desvios ou inadequações. Agora a gente vai focar nos níveis, para você entender o porquê que você recebeu 40 pontos. É lamentável. 80 pontos, 120, 160 ou alguma média disso, né? Já que a tua nota é formada por 2 ou mais correções. Então, se você não está entendendo nada do que eu estou falando aqui, cola com o prof que você vai se dar bem. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública. A redação para quem? Para você que quando vê a nota da redação fica espantado, espantada. Calma, eu vou te ajudar. Mas antes, já sabe, inscreva-se. Por quê? Porque quando você se inscreve, você dá um recadão para esse YouTube aqui, que é um robô. Nada mais, nada menos. Ou seja, esse robô precisa desse estímulo para ele entender que isso daqui tá te ajudando e que pode ajudar outras pessoas. Então, se você curte, se você se inscreve, compartilha, comenta, etc., o robôzão aqui entende, beleza? Tendo feito isso, também vou fazer o convite para quê? Para você enviar a sua redação aqui nos comentários, já que esse é o Redação Pública, uma forma da gente tentar se ajudar publicamente aqui. Pronto, tendo dito isso, vamos direto para a avaliação do nível 0. Olha só, como assim nível 0? Tem nível 0 na correção da redação. O que eu quero destacar é o seguinte: o nível 0 vai ser aquele que a estrutura sintática ela é inexistente. Isso é independente da quantidade de desvios. Eu vou mostrar aqui um exemplo para a gente poder ter aquela nossa aula mais prática, como é a característica aqui do Redação Pública. Então, a gente tem aqui, ó, primeiro, uma estrutura, né, da redação que tá toda quebrada. Então, parágrafos com 2 linhas, além de a falta de uso de conectivos, uma desproporção, né, desproporcionalidade entre os parágrafos, que tem a ver com a competência 2, que eu vou começar a abordar em alguns vídeos aqui. Hoje nós vamos abordar o nível 0 e o nível 1, ou seja, quando se tira 0 ponto na competência 1 e também o nível 1, quando se tira 40 pontos. Nesse caso, a ideia não é ficar lendo essa redação, você pode até dar um pause aí, printar, mas esses são exemplos que estão nos manuais de correção da redação do Enem, que está disponível lá no site do INEP. Então aqui nesse exemplo a gente vai ver problemas de estrutura sintática. Vou ler só essa primeira parte aqui, ó. Agora arrumar, vai internet dentro problema, notebook usa, vírgula, mas ter aconteceu pessoas todos em você. Eu não entendi o que ele falou. O que pessoas ter todos vou para, você entende? Não tem uma frase completa explicando algo, colocando um ponto de vista, contextualizando. Vamos lembrar que a introdução é para você contextualizar com algum repertório de preferência, legitimado, para você apresentar sua tese e dizer os 2 argumentos que defendem, que levam a essa tese que você está defendendo, que é a ideia principal do seu texto. E aí você vai apresentar um leve caminho de solução, isso ali na introdução, né? Coisa que vai ser retomada ao longo do texto e principalmente na conclusão. Então aqui tem um exemplo de texto que recebeu nota 0 por ter dentro da competência 1 uma estrutura sintática inexistente. Qualquer uma das frases que eu pegar aqui, você vai falar, mas isso não faz sentido. E por não fazer sentido é que acaba sendo atribuída a nota 0, o nível 0. Por que eu falo o nível 0? Porque o nível 0, então 0 pontos, o nível 1, 40 pontos, o nível 2, 80 pontos, nível 3, 120 pontos, nível 4, 160, nível 5, 200 pontos, quando você tem no máximo 2 desvios e uma inadequação sintática. E agora, obviamente, eu vou convidá-la a conhecer o método Redação 4 Passos, que é o meu método de ensino. Então, se você está compreendendo a forma como eu venho explicando aqui em vários vídeos no canal, você provavelmente vai gostar de conhecer o meu método.
é um método que foca na sua dificuldade, te ensina em 4 passos a atender aos requisitos de correção da redação do Enem. Então, redação não é talento, não é dom, não é inspiração, redação é prática mais correção, tá bom? Então, nesse site você vai poder ter acesso a mais informação, ver o preço aqui, não é uma mensalidade esse preço, né? Ele é o preço único de acesso e você ainda vai ter bônus e melhorias, já que eu vou sempre produzir aulas baseadas nas dúvidas que vocês trouxerem. E fica também sempre o convite para se inscrever aqui no canal, se você chegou por acaso nesse vídeo, ou se esse vídeo chegou até você, é uma força. Esse é um canal pequenino, como você pode ver, mas que tem a intenção de ajudar muita gente. Suave? Sim. E agora a gente vai olhar o nível 1, ou seja, quando você tem ali uma pontuação máxima de 40. Então, o nível 1 é quando a pessoa apresenta uma estrutura sintática deficitária com muitos desvios. Primeiro, né? Aqui já tem uma questão da estrutura sintática que só teve 2 parágrafos o texto dessa pessoa, mas abaixo está em destaque cada um dos desvios ou inadequações. Então, ó, a internet, faltou o acento aqui, né? É uma fórmula, né? Da pessoa Pessaol, ó como é que tava a palavra aqui, ó. Pessaol. É droga. Tá? Então, olha só a quantidade de erros, não tem nenhuma linha nesse exemplo aqui de redação que passe sem ter um desvio, alguma inadequação. Então, esse é um típico texto que é classificado como nível 1, tendo no máximo 40 pontos aí. A gente tem um outro exemplo em que você olhando de uma forma geral, o texto não aparenta ter problemas graves. Mas quando você vai fazer a correção, a leitura, olha só, a rede de internet cada dia se aprimorando. Então faltou um verbo aqui, né? Está, enfim, vem sendo, qualquer coisa que se encaixa aqui com coesão. Tecnológicos, então tá faltando aqui acento. Aplicativos que tem que ter o acento circunflexo porque aplicativos está no plural. Com objetivo facilita ou objetivo de facilitar a vida. Então são muitos equívocos também. Note que tem um pouco menos do que esse outro exemplo, mas ainda assim apresenta o que a gente chama de estrutura sintática deficitária. Então, o que é estrutura sintática deficitária? Ela é o tipo de expressão textual daquela pessoa que está fazendo o quê? Isso, nada. A pessoa que não está praticando redação. Olha a denúncia aqui, ó. Então eu quero fazer esse convite. Hoje eu estava aqui mostrando para você então mais os níveis 0 e 1, repetindo, nível 0, estrutura sintática inexistente. O nível 1 é quando tem uma estrutura sintática deficitária com muitos desvios. Então, de novo, a gente vai ter muitos desvios, mas ainda assim existe, mas ela é deficitária. Então, você tem uma pontuação máxima de 40 nessa competência 1, tá bom? Então, toma cuidado. Nas próximas aulas eu vou abordar os níveis 2 e 3 e depois fechar com os níveis 4 e 5, mostrando sempre exemplos de redação que fique de maneira explícita para você, né? Para você poder se apropriar aí desses principais pontos. E nos próximos vídeos eu vou abordar os níveis 2 e 3 e também 4 e 5, fechando então as orientações sobre a competência 1, para então a gente dar sequência falando sobre a competência 2, beleza? E com isso eu vou deixar uma playlist para você aqui, de repente, se apropriar de mais dicas sobre a redação e um outro vídeo que talvez seja do seu interesse aí. Eu agradeço pela sua atenção e até breve.